History Secrets. Como uma civilização controla milhões de pessoas, sem que elas percebam? Essa pergunta atravessa a história desde as primeiras sociedades humanas. China, Vale do Indo, Mesopotâmia e Egito não apenas sobreviveram, elas dominaram. Cada uma encontrou uma solução diferente para o mesmo problema fundamental: o controle social. Na China, a resposta foi a burocracia. Um sistema rigoroso baseado em exames que direcionava toda a energia da população. Durante séculos, famílias inteiras viviam com um único objetivo: fazer com que seus filhos passassem nos exames imperiais. Esse mecanismo criava ordem, previsibilidade e estabilidade. Curiosamente, esse modelo ainda existe hoje, apenas com outro nome. No Vale do Indo, a estratégia foi completamente diferente. Ali o controle não vinha da competição, mas da igualdade. Uma religião baseada em harmonia, paz e equilíbrio social moldava a sociedade. Esse sistema se tornaria mais tarde a base do que hoje conhecemos como budismo. Já na Mesopotâmia, o cenário era outro. Sem barreiras naturais, a guerra se tornou inevitável. A instabilidade externa gerava uma coesão interna. A sobrevivência coletiva dependia do conflito constante. E então, o Egito. Uma civilização que levou o controle a um nível radicalmente diferente. Ali, o poder não era apenas político, era divino. O faraó não governava apenas como um líder. Ele era considerado um deus vivo. Mas havia um problema silencioso nessa estrutura. O faraó era humano. E um humano no topo de um império absoluto vive sob uma ameaça constante. Conspirações, traições, disputas internas. A pergunta então muda: o que realmente define um grande líder? Na superfície, aprendemos respostas familiares: responsabilidade, sabedoria, empatia, conhecimento. Mas a história parece apontar para outra direção. Uma direção desconfortável. Grandes líderes não são apenas preparados. Eles são moldados para sobreviver em ambientes extremos. E, para isso, 3 características emergem repetidamente. A primeira é a imprevisibilidade. Um líder que não pode ser previsto, não pode ser facilmente manipulado. A segunda é a alta tolerância ao estresse. Pressão, críticas, ódio. Tudo se torna irrelevante. E a terceira é a ausência de empatia. A capacidade de tomar decisões sem ser paralisado pelo sofrimento alheio. Essas 3 características, quando combinadas, formam algo mais profundo. Um estado psicológico específico. Uma ruptura interna. Chamamos isso de dissociação. Dissociação não é apenas um conceito clínico. É um mecanismo mental poderoso. É a capacidade de se separar da própria experiência, de observar a si mesmo como se fosse outra pessoa, como um espectador dentro do próprio corpo. Esse estado cria uma distância emocional que permite ações impossíveis para a maioria das pessoas. E é justamente essa distância que transforma comportamento. A imprevisibilidade surge porque não existe um eu fixo. A tolerância ao estresse aparece porque a dor não é sentida da mesma forma. E a falta de empatia se manifesta porque o outro deixa de ser percebido como igual. Mas, por que isso funciona? A resposta pode estar em algo ainda mais complexo: a dinâmica dos jogos sociais. Em sistemas com milhões de indivíduos, vencer não depende apenas de habilidade. Depende de posicionamento. Alianças, interesses ocultos, conexões invisíveis. O verdadeiro poder está em ocupar múltiplos espaços ao mesmo tempo. Mas isso gera um problema: lealdade. Se você pertence a vários grupos, como evitar ser controlado por um deles? A solução é fragmentar a própria identidade. Criar versões diferentes de si mesmo para cada contexto. Uma pessoa em cada ambiente. Uma mente que se adapta constantemente. Esse tipo de mente não pode ser facilmente compreendida e, portanto, não pode ser facilmente dominada. Agora, volte ao Egito. Se o faraó nasce no poder, como transformá-lo nesse tipo de mente?
Como criar múltiplas identidades dentro de uma única pessoa? A resposta pode estar em algo que, à primeira vista, parece apenas simbólico. A mitologia. Ra, Osíris e Horus não são apenas personagens. Eles representam estados psicológicos distintos. Ra encarna o herói absoluto, a força que enfrenta o caos diariamente. Osíris representa a vítima, aquele que sofre, é traído e destruído. E Horus simboliza a vingança, a resposta ativa contra a injustiça. 3 arquétipos. 3 identidades. Mas e se isso não fosse apenas uma história? E se fosse um roteiro? Um sistema para ser encenado, vivenciado e internalizado? Porque no Egito, o faraó não apenas acreditava nesses deuses. Ele se tornava isso. Através de rituais, experiências intensas e estados alterados de consciência. O objetivo não era ensinar. Era reprogramar. Criar memórias que não eram apenas lembradas, mas sentidas como reais. Aqui entra um conceito crucial. A realidade não é percebida diretamente. Ela é interpretada pela mente. Se você controla a experiência de alguém, você controla suas memórias. E se controla suas memórias, você controla quem essa pessoa é. Essa ideia, discutida por filósofos como Kant, revela um limite fundamental. Não conseguimos acessar a realidade em si. Apenas o que percebemos dela. Isso abre uma possibilidade inquietante. Se a percepção pode ser manipulada, a identidade também pode. E é exatamente nesse ponto que surge um dos mecanismos mais controversos. A programação humana. Experiências intensas, combinadas com estados alterados, podem criar impressões profundas. Tão profundas que ultrapassam a consciência e passam a operar no subconsciente, transformando o comportamento, decisões e reações, sem que a pessoa perceba. Essa lógica não é apenas teórica. Ela explica por que treinamento extremo funciona, por que repetição molda habilidades, e por que certas respostas parecem automáticas. Mas no caso do Egito, isso pode ter ido muito além do treinamento, muito além da educação. Talvez tenha tocado algo mais profundo, algo que redefine completamente o que entendemos como identidade. E se a mente humana pudesse ser moldada como um sistema programável? Essa ideia pode parecer extrema, mas quando observamos certos padrões históricos, ela começa a fazer sentido. No Egito Antigo, o poder não era apenas herdado. Ele precisava ser sustentado. E sustentar o poder exigia algo além de força ou inteligência. Exigia controle interno absoluto. O tipo de controle que não vacila diante do medo, da dor ou da dúvida. Mas como criar isso em um ser humano? Uma possível resposta está na combinação de 2 elementos extremos: experiência intensa e estado alterado de consciência. Rituais. Segundo essa interpretação, o faraó não apenas assistia à mitologia. Ele a vivenciava. Sob efeitos que ampliavam a percepção, cada evento era sentido como real. Cada dor, cada medo, cada ação. A linha entre imaginação e realidade desaparecia. E, nesse estado, algo profundo acontecia. A identidade começava a se fragmentar. Imagine ser levado a acreditar que você é Ra, o Deus que luta todas as noites contra o caos. Você enfrenta uma ameaça, ataca, destrói. Sente o poder, a responsabilidade, a necessidade de vencer. Agora, imagine ser Osíris, traído, aprisionado, destruído. Uma experiência de vulnerabilidade extrema. E depois, Horus. A resposta, a vingança, a retomada do controle. Cada papel vivido não como uma história, mas como uma memória real. O resultado não é aprendizado. É transformação. A mente passa a operar com múltiplos centros de identidade. Cada um ativado por contexto, emoção ou estímulo. E aqui entra um detalhe crucial. O gatilho. Certos estímulos sensoriais podem ativar estados específicos da mente. Entre eles, um dos mais poderosos é o olfato. Cheiros têm uma conexão direta com memória e emoção.
Um aroma específico pode despertar sensações profundas, instantaneamente. Se diferentes identidades forem associadas a diferentes estímulos, então é possível ativá-las sob demanda. Um líder, aparentemente estável, pode mudar completamente de comportamento sem perceber. Mas há outro elemento ainda mais delicado nesse sistema: a dependência. Durante experiências intensas, especialmente sob trauma, a mente busca uma âncora, alguém que represente segurança. No contexto egípcio, essa figura era Ísis. Não apenas como deusa, mas como presença ativa dentro do ritual. Uma voz, uma figura, um apoio emocional. Com o tempo, essa presença se torna essencial. A mente passa a associar segurança, orientação e confiança a essa figura. E isso cria algo poderoso: influência. Se essa voz puder acessar o faraó em estados vulneráveis, então ela pode guiar suas decisões, sem resistência, sem questionamento. Esse tipo de estrutura não depende de força externa. Ela opera de dentro para fora. Agora, amplie essa lógica. E se isso não se limitasse ao Egito? E se, em algum nível, todos nós operássemos de forma semelhante? Na prática, já fazemos isso. Somos pessoas diferentes em contextos diferentes. Em casa, no trabalho, entre amigos. Cada ambiente ativa comportamentos específicos. Cada situação desperta uma versão distinta de nós mesmos. Isso não é dissociação extrema, mas é uma forma leve do mesmo mecanismo. O ambiente molda a identidade ativa. E isso revela algo importante. A mente humana é altamente adaptável. E, portanto, influenciável. Mas até onde isso pode ir? Considere um exemplo simples. Um atleta de elite. Anos de treinamento moldaram seus reflexos, sua percepção, sua resposta. Agora imagine que ele perca toda a memória consciente. Ele esquece quem é. Esquece sua história. Mas, ao entrar em campo, seu corpo ainda responde. Porque o treinamento não está apenas na memória consciente. Está no subconsciente. No sistema automático. Esse é o ponto-chave. Se comportamento pode ser condicionado, então, identidade também pode ser influenciada. E, em contextos extremos, até direcionada. Essa linha de pensamento leva a uma conclusão inquietante. Com estímulos certos, repetição e intensidade, é possível moldar respostas automáticas. Criar padrões que se ativam sem decisão consciente. Isso levanta hipóteses controversas. Sobre controle. Sobre condicionamento. Sobre limites da autonomia humana. Mas é importante manter um ponto claro. Muito do que está sendo descrito aqui é interpretativo. Uma leitura possível. Não uma afirmação definitiva. Ainda assim, há um elemento que atravessa toda essa discussão. A experiência de quase morte. Relatos de pessoas que estiveram à beira da morte, o camel, Bilametearam meu como semenzo marcha, chantar outros caras e conis vesca no acesso, crise versar e arda siga me gamba em mídia erra. Difijaram, à beira da morte. E retornaram. Essas experiências têm algo em comum. Uma sensação de saída do corpo. Um estado de paz intensa. E, frequentemente, uma revisão completa da própria vida. Como se cada ação fosse revivida. Mas agora sentindo o impacto causado nos outros, esse tipo de experiência altera profundamente a percepção. Valores mudam. Prioridades mudam. A própria identidade pode ser reconfigurada. Agora, conecte isso ao que vimos antes. Estados extremos podem reprogramar a mente. E isso levanta uma hipótese. Seriam esses estados utilizados intencionalmente, no passado, como ferramentas de transformação? Ou seriam apenas descobertas acidentais, interpretadas depois? A resposta não é clara, mas a pergunta permanece. Se a mente pode ser moldada pela experiência, então quem controla a experiência? Controla o resultado. E isso nos traz de volta ao ponto central: o poder.
não apenas como autoridade externa, mas como domínio interno. Domínio sobre medo, dor, identidade e percepção. Talvez seja isso que separa líderes comuns de líderes que atravessam a história. Não necessariamente mais inteligentes, mas estruturados de forma diferente. Capazes de operar onde outros colapsariam. Capazes de agir onde outros hesitariam. E, acima de tudo, capazes de se desconectar. A partir desse ponto, a questão deixa de ser histórica e se torna pessoal. Porque, se esses mecanismos existem em algum nível, então eles não pertencem apenas ao passado. Eles fazem parte da estrutura da mente humana. E isso muda completamente a forma como enxergamos comportamento. Aquilo que chamamos de decisão pode não ser totalmente consciente. Aquilo que chamamos de identidade pode não ser totalmente fixa. A mente não é uma entidade única e estável. Ela é um sistema dinâmico, composto por múltiplos estados. E esses estados podem ser ativados. Se observar com atenção, você perceberá isso no cotidiano. Existem momentos em que você reage com calma. Outros, com impulsividade. Às vezes, você é racional. Outras vezes, emocional. E em certos momentos, você age de formas que nem reconhece depois. Como se tivesse sido outra pessoa. Isso não é anormal. É o funcionamento natural da mente em diferentes contextos. Mas, quando esse processo é intensificado, ele pode se tornar algo muito mais profundo. Agora, volte à ideia de condicionamento. Se um estímulo é repetido diversas vezes, associado a uma emoção específica, ele cria uma resposta automática. Isso é a base de praticamente todo o aprendizado. Mas também pode ser a base de algo mais sofisticado. Programação comportamental. Um som, uma palavra, um cheiro, podem ativar estados internos específicos. E quanto mais intenso for o processo de associação, mais forte será a resposta. Isso explica por que certos ambientes mudam completamente o comportamento das pessoas. Por que multidões agem de forma diferente de indivíduos. Por que símbolos têm tanto poder. E por que narrativas conseguem mobilizar sociedades inteiras. Agora, imagine esse princípio sendo aplicado de forma intencional. Não apenas para ensinar, mas para moldar. Para criar padrões internos que operam automaticamente. A partir desse ponto, surge uma linha delicada entre influência e controle. Por quê? Se uma pessoa responde automaticamente a determinados estímulos, até que ponto ela está escolhendo? Essa pergunta não tem uma resposta simples, mas ela revela algo essencial. A autonomia humana pode ser mais limitada do que imaginamos. Isso nos leva a outro aspecto central: o trauma. Experiências intensas, especialmente aquelas que envolvem medo, dor ou choque, têm um impacto muito mais profundo na mente. Elas não apenas são lembradas, elas são registradas em níveis mais profundos e muitas vezes fragmentam a percepção, criando lacunas, separações internas ou até mesmo versões distintas de resposta. Esse processo está diretamente ligado à dissociação. A mente se afasta da experiência para suportá-la. Mas, ao fazer isso, cria uma divisão. Uma parte sente, outra observa. E essa divisão pode ser reutilizada. Se essa estrutura for repetida e reforçada, ela deixa de ser uma reação e se torna um padrão. Um mecanismo permanente. E a partir daí, a identidade deixa de ser uma linha contínua. Ela passa a ser um conjunto de estados. Estados que podem ser ativados, desativados, combinados. Isso não significa necessariamente perda de controle, mas significa que o controle pode ser influenciado. Agora, conecte isso a algo ainda mais amplo. A cultura, religiões, sistemas educacionais, tradições. Todos operam através de repetição, símbolos e experiências compartilhadas. Eles criam identidade coletiva, moldam comportamento, definem o que é aceitável, desejável ou condenável,
E fazem isso de forma tão profunda que raramente percebemos. Por quê? Para quem está dentro, isso parece natural. Talvez seja esse o ponto mais importante. A maior forma de influência não é aquela que se impõe, é aquela que se integra, que se torna invisível, que é percebida como parte de quem somos. E, quando isso acontece, não há resistência, porque não há percepção de controle. Mas isso não leva necessariamente a uma conclusão negativa. Na verdade, abre uma possibilidade. Se a mente pode ser moldada, ela também pode ser compreendida. E, ao ser compreendida, pode ser direcionada de forma consciente. A diferença está na consciência do processo, entre ser conduzido e conduzir. Talvez os antigos tenham descoberto fragmentos desse funcionamento. Talvez tenham explorado, testado, experimentado. Talvez parte disso tenha sido perdido e parte tenha evoluído. Mas uma coisa permanece. A mente humana continua sendo um dos sistemas mais complexos já existentes. E, ao mesmo tempo, um dos mais vulneráveis. Vulnerável à experiência, à repetição, à narrativa e àquilo que escolhemos acreditar. No fim, a questão não é apenas sobre faraós, líderes ou civilizações antigazões. É sobre nós, sobre como pensamos, como sentimos e como nos tornamos quem somos. Porque, se existe um segredo nisso tudo, talvez ele não esteja escondido. Talvez esteja acontecendo o tempo todo. Ruínas antigas, manuscritos esquecidos e artefatos misteriosos continuam revelando pistas sobre o passado. Mas cada resposta encontrada parece abrir um novo mistério. Este é Story Secrets. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados. History Secrets. Hoje vamos entrar em um dos temas mais controversos do debate geopolítico contemporâneo. Um tema que exige cuidado, análise crítica e consciência de que muitas interpretações são apenas hipóteses analíticas. Quando conflitos intensos acontecem no cenário internacional, diferentes narrativas surgem para explicar o que está acontecendo. Algumas focam em fatores políticos, outras em fatores históricos, e outras procuram interpretações culturais ou religiosas. O conflito envolvendo Israel e Gaza tem provocado exatamente esse tipo de disputa narrativa. Imagens de destruição, sofrimento civil e reações emocionais fortes ao redor do mundo. Para alguns analistas, compreender esses eventos exige olhar para padrões mais amplos da história humana, especialmente para a forma como sociedades utilizam violência em momentos de conflito. Ao longo da história, diferentes civilizações desenvolveram rituais simbólicos ligados à guerra. Alguns desses rituais envolviam demonstrações públicas de poder. Os astecas, por exemplo, realizavam cerimônias religiosas associadas a sacrifícios humanos antes ou depois de campanhas militares. Essas práticas tinham significados religiosos e políticos. Em outras culturas antigas, como algumas sociedades do Mediterrâneo, relatos históricos mencionam rituais semelhantes. Embora muitos desses registros sejam objeto de debate entre historiadores, os romanos também celebravam vitórias militares através de cerimônias públicas conhecidas como triunfos. Generais vitoriosos desfilavam pela cidade, acompanhados por prisioneiros de guerra. Esses eventos serviam para reforçar o poder do Estado e também para unificar a população em torno de conquistas militares.
Alguns analistas utilizam esses exemplos históricos para discutir como a violência pode adquirir significados simbólicos em contextos políticos mesmo com nesse contexto. Não apenas como instrumento militar, mas também como mensagem estratégica. Dentro dessa lógica interpretativa, certos eventos violentos podem ser vistos como demonstrações destinadas a influenciar percepções públicas tanto dentro quanto fora de um país. No caso do conflito atual no Oriente Médio, diferentes interpretações tentam explicar as motivações por trás das ações militares. Algumas focam em objetivos de segurança. Outras apontam para dinâmicas políticas internas. Existe também uma linha de análise que observa como conflitos intensos podem fortalecer coesão nacional, especialmente quando uma sociedade percebe que enfrenta ameaças externas. Esse fenômeno não é exclusivo de uma região específica. Ele aparece repetidamente na história de diferentes países. Guerras frequentemente produzem momentos de forte mobilização social. Populações se unem diante de perigos percebidos. Estratégias militares antigas, às vezes, exploravam exatamente esse princípio. Criar situações em que soldados não tinham possibilidade de recuar. Na história militar chinesa, por exemplo, existe uma tática conhecida como lutar com o rio às costas. Um exército é colocado diante do inimigo com um obstáculo natural atrás. Sem possibilidade de fuga, os soldados são forçados a lutar com máxima determinação. A lógica é simples. Quando não existe alternativa, a coesão do grupo aumenta. Alguns analistas utilizam essa metáfora para descrever situações em que governos ou sociedades percebem que estão encurralados, quando acreditam que não há saída fácil para um conflito. Nesses contextos, decisões políticas podem se tornar mais radicais, e discursos nacionais podem se intensificar. É importante lembrar que interpretações desse tipo são apenas modelos analíticos. Eles tentam explicar comportamentos coletivos observados em situações extremas. Mas conflitos reais são sempre mais complexos. Envolvem múltiplos fatores históricos, políticos, religiosos e estratégicos. Além disso, narrativas sobre conflitos frequentemente refletem posições ideológicas diferentes. Cada lado do debate enfatiza aspectos distintos da realidade. Por isso, compreender conflitos internacionais exige uma postura crítica, comparar fontes, analisar contextos históricos e reconhecer a complexidade dos acontecimentos. O objetivo de analisar teorias e interpretações não é aceitar automaticamente qualquer narrativa, mas ampliar a capacidade de compreender como diferentes visões de mundo tentam explicar eventos dramáticos. Especialmente em um mundo onde informações circulam rapidamente e onde narrativas concorrentes disputam a atenção global. No final das contas, estudar essas interpretações revela algo importante sobre a própria natureza da política internacional. Conflitos raramente são apenas militares. Eles também são narrativos. Cada lado tenta explicar suas ações, justificar suas decisões e influenciar a forma como o mundo interpreta os acontecimentos. Compreender essas narrativas não resolve os conflitos, mas ajuda a entender melhor as forças que moldam o cenário internacional contemporâneo. Ao continuar essa análise, surge então uma questão central: por que certos conflitos parecem se intensificar mesmo quando as consequências internacionais são extremamente negativas? Em muitos casos, ações militares geram condenação global. Protestos surgem em diferentes países. A opinião pública internacional reage com indignação. Mas, paradoxalmente,
Essas reações externas, às vezes, podem fortalecer a coesão interna de uma sociedade em conflito. Quando um país sente que está sendo criticado ou atacado por forças externas, uma dinâmica psicológica conhecida pode emergir: o chamado efeito de cerco. Nesse efeito, críticas externas são percebidas não apenas como oposição política, mas como ameaças existenciais. Isso pode levar a um fortalecimento da identidade coletiva. Populações se unem em torno de símbolos nacionais. Governos passam a enfatizar narrativas de sobrevivência, de defesa, de resistência contra forças externas. Esse fenômeno aparece em diversos contextos históricos. Durante guerras, críticas externas frequentemente reforçam a solidariedade interna. Mesmo sociedades profundamente divididas podem se unir temporariamente diante de um inimigo comum. Alguns analistas argumentam que, em certos casos, lideranças políticas podem até explorar esse mecanismo. Conflitos intensos geram mobilização emocional. Mobilização emocional pode fortalecer apoio político interno, especialmente em momentos de crise. Isso não significa que conflitos sejam criados apenas por razões políticas, mas significa que conflitos podem produzir efeitos políticos significativos. Outro elemento frequentemente discutido envolve narrativas religiosas ou ideológicas. Em algumas correntes de pensamento, eventos históricos são interpretados dentro de visões escatológicas. Escatologia é o estudo de cenários sobre o fim dos tempos, ou transformações finais da ordem mundial. Em diferentes tradições religiosas, essas narrativas descrevem grandes confrontos entre forças opostas. Alguns analistas sugerem que interpretações religiosas podem influenciar visões políticas em determinados contextos, especialmente quando líderes ou movimentos utilizam essas narrativas para mobilizar apoio. No entanto, é importante enfatizar que essas interpretações representam apenas uma entre muitas explicações possíveis. Conflitos modernos geralmente resultam de uma combinação complexa de fatores: disputas territoriais, história colonial, segurança nacional. Além de fatores econômicos e políticos internos, reduzir qualquer conflito a uma única causa raramente captura toda a realidade. Ainda assim, estudar diferentes interpretações ajuda a compreender como narrativas são utilizadas em disputas políticas. Porque guerras não acontecem apenas no campo militar. Elas também acontecem no campo simbólico. Governos, movimentos e líderes disputam o controle das narrativas. Tentam influenciar como o público interpreta acontecimentos. E em uma era de redes sociais e comunicação global instantânea, essas narrativas se espalham rapidamente. Imagens, discursos, declarações oficiais. Tudo se torna parte de uma batalha por legitimidade. Uma batalha por influência sobre a opinião pública mundial. Nesse cenário, compreender diferentes interpretações torna-se essencial, mesmo aquelas que parecem controversas. Não porque todas sejam verdadeiras, mas porque revelam como diferentes grupos percebem o mundo. E essas percepções, verdadeiras ou não, influenciam decisões políticas reais, influenciam alianças, influenciam estratégias. Por isso, analisar teorias geopolíticas exige sempre uma postura crítica. Separar fatos verificáveis de interpretações especulativas. E reconhecer que a realidade internacional raramente é simples.
Talvez essa seja uma das lições mais importantes ao estudar conflitos contemporâneos. A necessidade constante de questionar narrativas, comparar fontes e compreender a complexidade das relações entre poder, política e sociedade. Somente assim, podemos começar a entender por que eventos aparentemente incompreensíveis continuam a ocorrer no cenário internacional. E por que debates sobre esses eventos permanecem tão intensos em todo o mundo? Após analisar todos esses eventos, uma pergunta inevitável surge. Se tudo isso realmente aconteceu dessa forma, então, por que tantos registros desapareceram? Por que certas histórias deixaram de ser mencionadas ao longo do tempo? Alguns historiadores acreditam que isso foi apenas coincidência. Outros acreditam que existe algo muito maior por trás disso. E talvez a resposta para essa pergunta ainda esteja escondida em algum lugar da história. Este é Story Secrets. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados. History Secrets. Para entender o que pode acontecer nos próximos anos, alguns analistas começam observando um padrão recorrente na história: o ciclo de ascensão, declínio e colapso das sociedades. Esses três estágios aparecem repetidamente ao longo da história humana. Impérios surgem, crescem rapidamente, estabilizam-se por um período e eventualmente entram em declínio. Mas é importante entender que declínio não significa necessariamente que tudo piora imediatamente. Declínio muitas vezes significa apenas que o progresso desacelera. As coisas deixam de melhorar e começam a estagnar. Já o colapso é diferente. O colapso acontece quando uma sociedade perde rapidamente sua estabilidade. Instituições deixam de funcionar. Conflitos se intensificam. E a ordem social começa a se desintegrar. Cada uma dessas fases possui características específicas. Durante a fase de ascensão, sociedades costumam ser abertas. Abertura significa algo simples: oportunidade. Pessoas pobres podem enriquecer. Talento é valorizado. Inovação é incentivada. Críticas são vistas como úteis. Em sociedades em ascensão, o debate público é encorajado. Ideias novas são discutidas. Erros são corrigidos rapidamente. Essa energia coletiva impulsiona crescimento econômico e cultural. Curiosamente, esse fenômeno não depende necessariamente do sistema político. Diferentes regimes podem passar por fases de abertura quando estão em ascensão. Na metade do século XX, por exemplo, tanto os Estados Unidos quanto a China experimentaram períodos de grande mobilização social. Ambos buscavam construir sociedades fortes e inovadoras. Mas conforme o tempo passa, mudanças começam a ocorrer. Quando sociedades entram na fase de declínio, estruturas burocráticas tendem a crescer. Burocracia surge quando instituições tentam preservar a estabilidade. Funcionários passam a criar regras cada vez mais detalhadas. Processos administrativos tornam-se mais complexos. Organizações passam a se preocupar mais em manter o sistema existente do que em inovar. Nesse estágio, a prioridade deixa de ser progresso. A prioridade passa a ser estabilidade. Manter tudo funcionando exatamente como está. Mas quando o declínio se aprofunda, algo mais acontece. A sociedade pode entrar em uma fase autoritária. Nesse estágio, o poder deixa de depender do consentimento e passa a depender da força. Para ilustrar essa diferença, imagine 3 formas de tomar uma decisão simples: escolher onde almoçar,
Na fase de ascensão, todos discutem, debatem opções e decidem juntos através de consenso ou votação. Na fase de declínio, o processo muda. A decisão ainda parece voluntária, mas alguém manipula informações para influenciar o resultado, talvez prometendo vantagens que não existem. Já na fase de colapso, não há mais negociação. Alguém simplesmente impõe a decisão, e quem desobedecer enfrenta punições. Esse modelo pode ser resumido em 3 palavras: consentimento, engano, coerção. Outro aspecto importante envolve as relações sociais. Durante a ascensão, as pessoas sentem que fazem parte de um projeto coletivo. Existe empatia. Existe cooperação. Existe confiança. Na fase de declínio, o foco muda. Agora a prioridade é manter o status quo. Evitar mudanças que possam ameaçar o sistema. Já no colapso, o instinto dominante passa a ser sobrevivência. Indivíduos e grupos passam a agir em defesa própria, mesmo que isso signifique conflito direto com outros. Outro detalhe interessante envolve o ritmo dessas transformações. A ascensão costuma ser rápida. O declínio costuma ser lento. Mas o colapso pode ocorrer de forma repentina. Muitas pessoas acreditam que uma sociedade em declínio continuará existindo indefinidamente. Mas a história mostra algo diferente. Colapsos costumam ocorrer quando múltiplas crises surgem ao mesmo tempo. Guerras, crises econômicas, desastres ambientais, pandemias. Individuais, essas crises podem ser administradas. Mas quando várias ocorrem simultaneamente, o sistema pode ficar sobrecarregado. Esse fenômeno é frequentemente chamado de tempestade perfeita. Sociedades normalmente se preparam para problemas específicos. Um plano para lidar com guerra, outro para lidar com epidemias, outro para lidar com crises econômicas. Mas raramente estão preparadas para enfrentar todos esses problemas ao mesmo tempo. Quando isso acontece, as instituições podem falhar rapidamente. Existe ainda outro fator importante: a capacidade de crítica interna. Durante a fase de ascensão, pessoas que criticam o sistema são valorizadas. Elas ajudam a corrigir erros. Mas em fases mais avançadas de declínio, críticas podem ser vistas como ameaças. Quem aponta problemas passa a ser tratado como inimigo. Isso cria um paradoxo. Quanto mais um sistema precisa de críticas para se adaptar, menos ele tolera essas críticas. Como resultado, sociedades podem perder a capacidade de se preparar para ameaças futuras. Problemas se acumulam, e quando crises surgem, já é tarde demais para reagir. Com base nesse modelo histórico, alguns analistas tentam fazer previsões sobre o futuro, especialmente para o mundo ocidental. Uma das previsões mais discutidas envolve o enfraquecimento de liberdades democráticas. À medida que sistemas entram em fases de declínio, governos podem adotar medidas mais autoritárias. Outra previsão envolve dificuldades econômicas. Quando cidadãos perdem confiança no sistema, motivação para trabalhar e investir pode diminuir. Isso reduz crescimento econômico. Outro fenômeno possível é o aumento de fluxos migratórios. Governos podem recorrer à imigração para compensar falta de mão de obra. Mas mudanças demográficas rápidas também podem gerar tensões sociais, especialmente quando populações locais sentem que sua identidade cultural está ameaçada. Essas tensões podem evoluir para conflitos internos, protestos, violência política, divisões ideológicas profundas.
Por fim, alguns analistas acreditam que governos podem recorrer a conflitos externos para lidar com crises internas. Guerras podem servir como forma de mobilizar a população ou redirecionar tensões sociais. Isso não significa necessariamente que essas previsões se concretizarão. Elas representam apenas hipóteses baseadas em padrões históricos. Modelos analíticos são ferramentas. Eles ajudam a interpretar tendências. Mas o futuro nunca é totalmente previsível. Se essas previsões se confirmarem nos próximos 5 ou 10 anos, o modelo ganhará credibilidade. Caso contrário, será necessário revisá-lo. Esse é o verdadeiro objetivo de qualquer teoria histórica. Não impor certezas, mas oferecer estruturas que nos ajudem a compreender como o poder e as sociedades evoluem ao longo do tempo. Se aceitarmos esse modelo de ascensão, declínio e colapso, surge então a pergunta central: o que isso significa para o mundo atual? E especialmente para os próximos 5 a 10 anos? Segundo essa interpretação, muitas sociedades ocidentais podem estar entrando em uma fase avançada de declínio. Isso não significa necessariamente que tudo esteja desmoronando imediatamente, mas indica que certos sinais estruturais começam a aparecer. O primeiro sinal envolve liberdade política. Em sociedades jovens e em ascensão, liberdade de expressão costuma ser ampla. Debate público é incentivado. Críticas ajudam a melhorar o sistema. Mas conforme instituições envelhecem e se tornam mais rígidas, o espaço para críticas pode diminuir. Governos passam a enxergar opositores como ameaças. Medidas de controle político começam a se expandir. Isso pode levar ao enfraquecimento gradual da democracia. Leis de emergência. Maior uso de forças de segurança. Restrição de determinados tipos de discurso. Segundo essa análise, esse fenômeno já pode ser observado em várias partes do mundo. Não apenas em regimes autoritários tradicionais, mas também em democracias consolidadas. A segunda previsão envolve economia. Quando confiança social diminui, a motivação coletiva também diminui. Pessoas passam a sentir que o sistema não funciona para elas. Se cidadãos acreditam que o esforço não será recompensado de forma justa, a produtividade pode cair. Investimentos diminuem. Inovação desacelera. Isso pode gerar períodos de estagnação econômica, ou até crises mais profundas. A terceira consequência possível envolve imigração. Governos podem tentar compensar declínio demográfico ou falta de mão de obra trazendo trabalhadores estrangeiros. Do ponto de vista econômico, isso pode parecer uma solução prática. Mas mudanças demográficas rápidas também podem gerar tensões culturais e políticas. Populações locais podem sentir que sua identidade está sendo substituída. E conflitos sociais podem surgir a partir dessa percepção. Isso nos leva à quarta previsão: conflitos internos. Quando desigualdade, tensões culturais e polarização política se combinam, sociedades podem enfrentar episódios de violência civil. Esses conflitos nem sempre assumem forma de guerras abertas. Podem surgir como protestos violentos, conflitos entre grupos ideológicos, ou episódios isolados de violência política. Mas mesmo conflitos fragmentados podem corroer estabilidade social, especialmente quando instituições perdem legitimidade. A quinta previsão envolve conflitos externos. Historicamente, governos em crise interna às vezes recorrem a guerras externas. Guerras podem mobilizar patriotismo, podem redirecionar frustrações internas e podem fortalecer governos temporariamente. Durante guerras, populações frequentemente aceitam restrições que normalmente rejeitariam.
controles econômicos, leis de emergência, ampliação do poder executivo. Por essa razão, alguns analistas acreditam que conflitos internacionais podem se tornar mais frequentes em períodos de instabilidade interna. É importante lembrar que essas previsões não descrevem uma sequência fixa. Esses fenômenos podem ocorrer simultaneamente, ou em ordens diferentes. Liberdade política pode diminuir ao mesmo tempo que crises econômicas surgem. Imigração pode aumentar enquanto tensões sociais se intensificam. Conflitos externos podem aparecer em meio a crises internas. Esse tipo de combinação cria ambientes altamente instáveis, ambientes nos quais decisões políticas tornam-se cada vez mais difíceis. Ainda assim, esse modelo não pretende ser uma profecia inevitável. Ele é apenas uma ferramenta analítica, uma forma de interpretar padrões históricos. Se as próximas décadas seguirem esse padrão, o modelo terá demonstrado alguma utilidade. Se os acontecimentos tomarem outro rumo, será necessário revisá-lo. Essa é a natureza de qualquer teoria sobre a história. Ela tenta identificar padrões, mas precisa sempre permanecer aberta à revisão. Porque o futuro raramente segue exatamente o roteiro que esperamos. Mudanças tecnológicas inesperadas podem alterar trajetórias históricas. Novas lideranças podem transformar sistemas políticos. Crises podem gerar reformas profundas. A história humana é cheia de surpresas. Impérios considerados invencíveis já desapareceram. Sociedades consideradas frágeis já se tornaram potências. Por isso, compreender os mecanismos de ascensão e declínio não significa aceitar fatalismo. Significa apenas tentar entender melhor as forças que moldam o mundo. Se conseguirmos compreender essas forças, talvez possamos agir de maneira mais consciente. Talvez possamos evitar certos erros do passado. E talvez possamos construir sistemas mais equilibrados no futuro. Porque no final das contas, teorias sobre poder e história não são apenas exercícios intelectuais. Elas são tentativas de responder uma pergunta essencial: como as sociedades humanas podem sobreviver e prosperar ao longo do tempo? E essa continua sendo uma das perguntas mais importantes do nosso tempo. A história que abre essa reflexão começa com um personagem aparentemente extraordinário. Um homem chamado Johnny King. Segundo o relato apresentado, ele reúne todas as qualidades que instituições de elite costumam admirar: disciplina militar, excelência acadêmica, ambição profissional. Ele teria servido em forças especiais, ingressado em uma das melhores faculdades de medicina e buscado carreira em instituições científicas de alto prestígio. Um currículo quase perfeito. Mas por trás dessa trajetória, existe um detalhe perturbador. Um trauma profundo vivido na infância. Um episódio de violência que teria marcado sua vida para sempre. Segundo essa interpretação, esse trauma teria se transformado em combustível psicológico. Uma força que impulsionou conquistas extraordinárias. Mas também teria deixado marcas profundas na sua personalidade. Esse exemplo é usado para levantar uma questão mais ampla. Que tipo de pessoas o sistema educacional de elite realmente produz? Instituições como Harvard, Yale ou Princeton frequentemente são vistas como centros de excelência intelectual. Locais onde as mentes mais brilhantes são formadas. Mas alguns críticos argumentam que essas instituições não apenas educam, elas também moldam comportamentos específicos. Segundo essa visão, o sistema meritocrático moderno cria incentivos muito particulares. Desde cedo, estudantes aprendem que o mais importante não é aprender, é vencer. Notas tornam-se a métrica principal de valor.
Resultados substituem curiosidade intelectual. Competição substitui colaboração. Nesse ambiente, o fracasso deixa de ser visto como parte natural do aprendizado. Ele passa a ser tratado como ameaça, algo que precisa ser evitado a qualquer custo. Mas existe um paradoxo nisso. Historicamente, muitos dos maiores aprendizados surgem justamente do fracasso. Fracassar obriga a refletir. Refletir gera aprendizado. Esse processo fortalece a resiliência. E a resiliência é uma das bases do desenvolvimento pessoal. Antes da cultura meritocrática moderna, muitas pessoas compreendiam esse ciclo intuitivamente. Errar, refletir, aprender, crescer. No entanto, em sistemas altamente competitivos, o fracasso pode se tornar proibido. Um erro pode prejudicar médias acadêmicas. Pode afetar admissões universitárias. Pode comprometer carreiras futuras. Como resultado, estudantes passam a evitar riscos intelectuais. Exploração e curiosidade são substituídas por estratégias de desempenho. Outro efeito mencionado por críticos envolve a perda de tempo para reflexão. Muitos jovens vivem agendas extremamente organizadas. Escola, tarefas, atividades extracurriculares, preparação para exames. Cada minuto é planejado. Pouco espaço resta para pensar livremente, para questionar, para explorar ideias sem objetivo imediato. Sem esse espaço mental, a capacidade de reflexão profunda pode enfraquecer. E sem reflexão, torna-se difícil desenvolver resiliência. Segundo essa crítica, o sistema meritocrático pode produzir indivíduos altamente eficientes, mas nem sempre produz pensadores independentes. Para pessoas que já pertencem a famílias ricas ou influentes, esse sistema pode funcionar bem. Ele prepara essas pessoas para administrar poder que os. Mas para indivíduos de origens mais modestas, a experiência pode ser diferente. A pressão por sucesso imediato pode gerar frustração intensa, especialmente quando expectativas são irreais. Em alguns casos, isso pode levar a crises pessoais profundas, sentimentos de fracasso, perda de propósito ou depressão. No relato apresentado, o próprio narrador descreve ter passado por esse tipo de crise. Após se formar em uma instituição de elite, ele enfrentou anos de dificuldades pessoais. Ele descreve um período marcado por frustrações profissionais, isolamento e questionamentos profundos sobre o significado de sucesso. Segundo essa reflexão, o verdadeiro aprendizado começou apenas depois desse período, quando ele passou a valorizar 3 princípios fundamentais. Primeiro, manter a mente aberta. Reconhecer que sempre há mais a aprender. Segundo, aceitar o fracasso como parte essencial do crescimento. Erros não são sinais de incapacidade. São oportunidades de aprendizado. Terceiro, desenvolver resiliência. A capacidade de continuar tentando mesmo diante de dificuldades. Esses 3 elementos formam um ciclo poderoso. Fracasso leva à reflexão. Reflexão fortalece resiliência. Resiliência permite crescimento. Com o tempo, esse processo pode revelar talentos genuínos, paixões reais e caminhos de vida mais autênticos. Essa visão também levanta outra questão importante. O que realmente significa sucesso? Para muitos sistemas educacionais modernos, sucesso significa status, riqueza, prestígio institucional. Mas outras tradições culturais definem sucesso de maneira diferente.
como desenvolvimento pessoal, contribuição social ou realização de propósito. Essas duas visões podem entrar em conflito, especialmente em ambientes altamente competitivos. Alguns psicólogos descrevem dois modos fundamentais de funcionamento humano: o modo utilitarista e o modo altruísta. O modo utilitarista é orientado por recompensas, resultados mensuráveis, competição. Já o modo altruísta está associado a conexões humanas, cooperação, criatividade e propósito coletivo. Segundo essa interpretação, esses dois modos nem sempre coexistem facilmente. Ambientes extremamente competitivos tendem a ativar o modo utilitarista, enquanto ambientes colaborativos favorecem criatividade e inovação. Essa tensão aparece frequentemente em sistemas educacionais de elite. Estudantes são incentivados a demonstrar paixão e idealismo, mas ao mesmo tempo precisam competir ferozmente por reconhecimento. Essa contradição pode gerar um tipo de conflito psicológico, no qual indivíduos sentem que precisam representar papéis diferentes ao mesmo tempo. Segundo a crítica apresentada, essa dinâmica transforma muitos estudantes em excelentes performers sociais, pessoas capazes de adaptar discursos e comportamentos conforme o ambiente. Mas essa adaptação constante pode levantar outra pergunta: até que ponto essas identidades refletem convicções genuínas? Ou até que ponto são apenas estratégias de sobrevivência dentro de sistemas altamente competitivos? Responder a essa pergunta exige algo que nenhum sistema educacional pode fornecer sozinho: autoconhecimento. No final das contas, instituições podem oferecer ferramentas, podem oferecer oportunidades. Mas a construção de uma vida significativa depende de escolhas individuais. Escolhas sobre valores, propósito e a forma como decidimos aprender ao longo da vida. Talvez essa seja a verdadeira lição dessa história. O aprendizado mais profundo raramente acontece apenas dentro das instituições. Ele acontece quando somos capazes de refletir honestamente sobre nossas próprias experiências e usar essas experiências para continuar crescendo, mesmo depois que a sala de aula termina. Após apresentar essas críticas ao sistema educacional de elite, surge então a pergunta inevitável: existe alguma forma de escapar desse ciclo? A resposta proposta não começa com reformas institucionais imediatas. Ela começa no nível individual, na forma como cada pessoa escolhe aprender. Segundo essa reflexão, o primeiro passo é reconhecer a natureza do sistema. Entender que muitos ambientes educacionais priorizam desempenho e status, mais do que aprendizado profundo. Quando esse mecanismo se torna visível, o indivíduo pode fazer uma escolha diferente: buscar aprendizado genuíno, em vez de apenas perseguir credenciais. Isso significa valorizar curiosidade intelectual, fazer perguntas, explorar ideias sem a pressão constante de resultados imediatos. Também significa recuperar algo que muitas culturas tradicionais consideravam essencial: tempo para pensar. Reflexão exige espaço mental. E em sociedades modernas, esse espaço muitas vezes desapareceu. Agendas lotadas, pressões constantes, avaliações contínuas. Nesse ambiente, pensar profundamente pode se tornar um luxo raro. Mas sem reflexão, aprendizado verdadeiro dificilmente acontece. Outra mudança importante envolve a relação com o fracasso.
Em sistemas altamente competitivos, fracassar pode parecer inaceitável. Mas fora desses sistemas, fracasso frequentemente se torna um dos maiores professores. Cada erro revela limites. Cada dificuldade expõe algo que ainda precisa ser aprendido. Quando encarado dessa forma, fracasso deixa de ser ameaçar. Ele se transforma em ferramenta de crescimento. Essa mudança de perspectiva exige algo essencial: humildade intelectual. Reconhecer que ninguém sabe tudo, que sempre existem novos caminhos a explorar e novas habilidades a desenvolver. Essa atitude também favorece algo frequentemente associado à criatividade: a mente aberta. Pessoas abertas a novas ideias conseguem conectar conceitos diferentes, explorar territórios desconhecidos e encontrar soluções inesperadas. Esse tipo de mentalidade contrasta com ambientes excessivamente orientados para resultados, onde o foco principal é cumprir metas específicas. Nesses ambientes, a experimentação pode parecer arriscada, mas é justamente a experimentação que muitas vezes leva às descobertas mais importantes. Outro elemento fundamental nesse processo é a resiliência. A capacidade de continuar avançando apesar das dificuldades. Resiliência não significa ausência de fracasso. Significa aprender com cada fracasso e continuar tentando. Ao longo do tempo, essa combinação de mente aberta, reflexão e resiliência pode revelar algo mais profundo: a descoberta de uma paixão genuína. Quando uma pessoa encontra algo que realmente a motiva, o aprendizado deixa de ser obrigação. Ele se transforma em processo natural. Horas de prática deixam de parecer sacrifício. Curiosidade se transforma em energia criativa. Esse tipo de aprendizado raramente segue trajetórias previsíveis. Ele pode surgir em diferentes momentos da vida, às vezes após anos de tentativas e erros. Mas quando surge, pode redefinir completamente o caminho de uma pessoa. Essa visão também levanta uma reflexão importante sobre o conceito de sucesso. Durante muito tempo, sucesso foi associado a instituições prestigiadas, cargos elevados, riqueza material. Mas cada vez mais pessoas começam a questionar essas definições, perguntando se sucesso também deveria incluir outros elementos. Autonomia intelectual, contribuição para a sociedade, sentido pessoal. Essas perguntas não possuem respostas universais. Cada sociedade e cada indivíduo podem interpretá-las de forma diferente. Mas elas revelam algo essencial. O debate sobre educação não é apenas técnico. É também filosófico. Ele envolve valores, expectativas e visões diferentes sobre o propósito da vida humana. Talvez por isso discussões sobre universidades, meritocracia e sucesso despertem emoções tão intensas. Elas tocam diretamente em sonhos pessoais. Sonhos de mobilidade social, de reconhecimento, de realização. Quando esses sonhos entram em conflito com a realidade, frustrações podem surgir. Mas também podem surgir novas perguntas. Perguntas sobre o que realmente vale a pena aprender. E sobre como cada pessoa pode construir um caminho próprio. No final das contas, nenhuma instituição pode definir completamente esse caminho. Universidades podem oferecer oportunidades. Podem transmitir conhecimento. Mas o aprendizado mais profundo depende de algo que vai além de qualquer sistema. A capacidade de continuar aprendendo ao longo da vida
E, talvez, essa seja a verdadeira mensagem por trás dessa história. Educação não termina com um diploma. Ela começa ali. E continua enquanto existir curiosidade, reflexão e vontade de crescer. A história da humanidade é marcada por conquistas extraordinárias, mas também por perguntas que permanecem sem resposta. Como essas civilizações realmente viveram? O que levou ao seu desaparecimento? E quantos segredos ainda permanecem enterrados sob a terra, esperando para serem descobertos? A cada nova descoberta, compreendemos um pouco mais sobre o passado e sobre nós mesmos. Este foi Stored Secrets. Por alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.